Nós vivemos uma vida cheia de ciclos. Nós temos dias de 24 horas. E todo dia a gente acorda, temos as atividades durante o dia. Chega a noite, nós voltamos a descansar, a dormir. E o nosso ciclo ele vai se repetindo. Todos os dias, 24 horas. Nós temos ciclos de semana. Nós começamos a semana. Segunda-feira você levanta cedo para ir trabalhar, para estudar. Faz votos que na semana que vem, segunda-feira, vou começar uma dieta, um regime para emagrecer. Toda segunda-feira é dia de começar, né, dieta para emagrecimento. E nós temos ciclos de anos, 365 dias. Aí chega lá, no dia 31 de dezembro, nós estamos celebrando o término de um ano, de um ciclo de ano, e o início de um novo ciclo, de mais um ano, de mais 365 dias. Nós temos as estações que vão se sucedendo uma a outra. Vem o verão, depois vem o outono, depois vem o inverno, vem a primavera, mas volta o verão. O ciclo ele vai se repetindo, e Deus estabeleceu isso. Deus estabeleceu ciclos para a nossa vida. E o que é primícia? Primícia é sempre o começo de alguma coisa, ou a primeira parte de todas as coisas. Eu passei muitos anos da minha vida cristã, décadas, aliás, já de convertido, sem entender muito a respeito de princípios, de alguns princípios. Por exemplo, um princípio que é primícia. O que é primícia? A primícia é a primeira parte de qualquer coisa, ou a primeira parte de todas as coisas. O que é a primícia do dia? São as primeiras horas do dia. É a primícia. O que é primícia de um ano? Os primeiros dias de um ano é a primícia. O que é primícia de uma colheita? Primeira parte que se colhe. O que é primícia de um rebanho? São os primeiros nascidos do rebanho, aquele que abre a madre. O que é primícia de um ganho? Primeiro salário, o primeiro recebimento. Enfim, nós temos muitas coisas que sempre tem o primeiro. E primícia sempre é aquilo que é primeiro. No dicionário Aurélio, fala que primícia são os primeiros frutos, são as primeiras produções, são os primeiros efeitos, são os primeiros lucros, são os primeiros sentimentos. Alguém que se apaixonou a primeira vez, primícia. Primeira paixão, devia ser a única sempre. Primeiros gozos, começos, prelúdios, definições lá do Aurélio. No dicionário bíblico de Strong fala que primícia é o primeiro, é o começo, é o melhor, é o princípio, é a parte principal, é a parte seleta, mais importante. E a Bíblia ela fala, e nós vamos destrinchar um pouquinho hoje a respeito desse princípio de primícias. A Bíblia fala que Jesus foi primícia para Deus. Lá em 1 Coríntios 15, 30 fala, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então Cristo, primícia. Primícia de quê? Dos ressurretos. Todos nós vamos ressuscitar em Cristo. Mas para que nós ressuscitássemos, ou sejamos ressurretos um dia, Jesus ele teve que ressuscitar primeiro. Primícia. Primeiro ressuscito. Agora, primícia na Bíblia ela não é uma lei. Primícia na Bíblia não é um mandamento da lei mosaica. É um princípio. E é um princípio eterno, porque todos os princípios de Deus, eles são eternos. Todo o universo, tudo aquilo que Deus fez, tudo aquilo que Deus criou, ele está baseado num princípio estabelecido por Deus. Existem princípios de várias ordens e naturezas. Por exemplo, as leis naturais, as leis físicas. A lei da gravidade, ela é baseada num princípio. Se eu jogar isso aqui no chão,
se eu soltar aqui, caiu. Por quê? Porque há uma atração, que nós chamamos de lei da gravidade. Quem que fez isso? Deus. E Deus criou leis naturais, leis físicas. E Deus governa o universo material físico através de leis naturais. Mas Deus também criou leis éticas, Deus também criou leis morais. Qualquer sociedade, qualquer civilização, por mais longínqua, distante que esteja das civilizações modernas, uma aldeia lá escondida na Amazônia ou na África, um cidadão que não tem contato, relacionamento com a sociedade organizada, ele sabe que trapacear é errado. Ele sabe que maltratar, que ferir o próximo é errado. Ele sabe que matar é errado. Ele sabe que trair é errado. Não precisa ter lei para isso, porque ele sabe, está plantado dentro dele. Deus estabeleceu dentro do homem leis morais, leis éticas, que são comuns em todas as civilizações, em todos os tempos, em todas as línguas, em todas as culturas. Princípios que Deus estabeleceu para o homem. A lei mosaica que nós temos no Antigo Testamento, a Torá, os ensinamentos bíblicos e o Evangelho estão baseados em princípios eternos. Antes de Deus dar mandamentos a Moisés para compartilhar com o povo, existem razões, existem motivos que Deus já estabeleceu e que são coisas eternas. Por que existem as leis? O que é que o Evangelho ensina? O Evangelho e as leis, e a lei mosaica, estão falando da mesma coisa, com uma linguagem diferente, com aplicações específicas, mas falam baseados em normas, princípios eternos de Deus. Princípios morais, princípios espirituais, de relacionamento entre o homem e Deus e o homem com o seu próximo. Na Bíblia nós temos muitos ensinamentos a respeito de princípios de Deus e de primícias. Por exemplo, quando se fala de primícias na hora de consagrar a primeira parte a Deus, qual é a primeira vez que a Bíblia fala de primícia? É Moisés que ensinou? Não. Lá com Abel. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 4, o que diz? A partir do verso 3, diz assim, em Gênesis 4. Diz, aconteceu que no fim, olha só, no fim de alguns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O que Caim trouxe? Ele plantou, ele colheu, e depois de algum tempo, dele ter plantado, dele ter colhido, ele pegou uma parte, uma porção daquilo que ele havia produzido, e ele foi oferecer a Deus. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Um plantou, colheu, esperou um tempo, e depois de algum tempo, foi lá e consagrou, ofertou alguma coisa a Deus. E Abel? Abel ele não plantou, mas ele criou. Ele tinha lá rebanho, ovelhas. À época o homem ainda não comia carne. Antes do dilúvio o homem não se alimentava de carne. Ele só comia das coisas naturais que a terra produzia. Mas Abel já era um produtor de rebanhos. A lã era importante talvez para esse propósito. Mas Abel ele pega da sua primeira produção, dos primeiros carneirinhos que estão nascendo. E o que ele faz? Ele pega o primeiro, a sua primícia, ele vai oferecer a Deus. A primeira coisa que ele recebe, fala, esse não é meu, esse aqui eu vou entregar para Deus. Aí fala assim, agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. Deus olha para Abel e Deus olha para Caim. E Deus olha para Abel e fala, ó, me agradei do coração e da oferta que Abel me trouxe. Agora, com relação a Caim, eu não gostei nem do coração dele e nem da oferta. O que é que fez diferença entre um e outro?
É que porque um trouxe alguma coisa em algum tempo, e o outro trouxe a primícia. Trouxe primeiro. Por que Abel trouxe o primeiro? Porque ele já entendia um princípio, que Deus vem em primeiro lugar. Antes de qualquer outra coisa, vem Deus. Certamente Abel aprendeu isso com Adão. Adão é o homem que muito provavelmente mais conheceu a Deus de todos os homens que já pisaram na face da terra. Porque ele foi o único homem que viveu na fase adulta sem pecado. Foi gerado já adulto, mas ele viveu um tempo sem pecado. Ele tinha íntima comunhão com Deus. Não indireta, não intermediada, nem por Cristo Jesus, mas ele tinha comunhão pessoal direta com Deus. Nós temos Jesus como nosso mediador, e ninguém pode ir ao Pai a não ser através de Jesus. Mas Adão não precisava ainda do sacrifício de Jesus. Ele tinha acesso direto. E ele conhecia, ele soube muitas coisas que nós não conhecemos e que nem estão registradas, relatadas na Bíblia, porque não era o propósito da Bíblia também nos transferir isso. Deus tinha o jeito e a maneira certa de fazer as suas leis, mandamentos, princípios chegarem até os nossos dias. E o fez conforme quis. Mas Abel já conhecia coisas que Adão aprendeu de Deus. O que Caim fez? Caim, ele, diferente de Abel, ele colocou em primeiro lugar, a sua necessidade. Porque quando Caim plantou, colheu, primeiro ele se alimentou daquilo que ele produziu. A primeira parte não foi dada a Deus. A primeira parte foi para quem? Para ele mesmo. Ele comeu do que produziu primeiro, depois que ele já está de barriga cheia, farto, satisfeito, aí ele leva alguma coisa para oferecer a Deus. Deus fala assim: olha, não gostei. Não gostei. Porque em primeiro lugar, você tinha que ter entendido que eu venho antes de você. Antes de você se fartar, antes de você se aproveitar daquilo que você produziu, daquilo que você gerou, você tinha que ter trazido para mim. Abel entendeu isso e Deus amou e se agradou de Abel e da sua oferta. Agora, os princípios de Deus, eles nunca são revogados. Todo princípio de Deus, ele é eterno. Ele valeu no passado, ele vale no presente e ele vai valer no futuro. Até mesmo quando nós estivermos vivendo nos novos céus e nova terra, os princípios de Deus vão estar valendo, são permanentes para todo sempre. Os anjos ministram segundo princípios de Deus, não são apenas para o homem, mas é para toda a criação. Valeram no Antigo Testamento no passado, valeram no Novo Testamento e vão continuar valendo eternamente. Toda a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Céus e terra vão passar, mas a palavra de Deus, baseada nos seus princípios, permanecem para todo sempre. Agora, todo princípio, ele leva em si uma carga. Quando nós vivemos segundo os princípios de Deus, ele tem uma consequência para as nossas vidas. Se eu pôr em prática os princípios de Deus, o que é que vai me acontecer? Coisas boas. Eu serei abençoado por causa dos seus princípios. Então, se eu faço aquilo que Deus quer que eu faça, aquilo que é bom, vai me resultar em coisas boas, e uma boa colheita para a minha vida. Agora, se eu quebro os princípios de Deus, ao invés de eu ser abençoado, eu sou amaldiçoado. É simples. Faz o que Deus quer, e tudo vai ser muito bom. Quebra os princípios, as leis, os mandamentos de Deus, e as consequências são ruins, são negativas. Isso vale para todas as coisas. Agora, quais são os princípios relacionados à primícia? A primeira parte. Primeira coisa que você precisa entender: o primeiro de absolutamente tudo pertence a Deus, sem exceção. Deus vem em primeiro lugar. E esse é o primeiro de todos os mandamentos. Dos 10 mandamentos, qual é a expressão do primeiro? Para que você não tenha nada diante de Deus. Ou seja, Deus vem em primeiro lugar sobre absolutamente todas as coisas. Não tenha absolutamente nada antes de Deus. Ou seja, primeiro mandamento é colocar Deus em primeiro lugar.
é você amar a Deus, é você desejar a Deus, é você buscar a Deus, é você adorar a Deus, de todo o seu entendimento, de toda a sua força, de todo o seu coração, com toda a sua vida. Deus tem que vir em primeiríssimo lugar em todas as coisas, amém? Isso é claro, nada diante ou antes de Deus. Jesus ensina isso? Claro. Lá em Mateus 6,33, ele fala assim, para nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. E as outras coisas? As outras coisas vêm depois e Deus cuida delas. Se eu buscar Deus em primeiro lugar, fizer a vontade de Deus em primeiro lugar e não a minha, eu posso depender, confiar que Deus vai cuidar do restante. Simples assim. Simples. Não tem mistério nisso. Deus quer que, em outras palavras, Deus quer que eu me importe primeiramente com os interesses, com a vontade, com os desejos dEle, do que com os meus próprios desejos. E antes de eu pensar em mim, eu tenho que pensar em Deus. Isso é a primeira parte, né, desse princípio, é a base desse princípio de primícias. E tudo aquilo que pertence a Deus tem que ser entregue a Ele. Deus é dono de tudo, amém? E especialmente da primeira parte é dele. A primeira parte de todas as coisas não me pertence. Tudo que você imaginar, a primeira parte de Deus não é tua. Do teu salário, do seu tempo, da sua família, de todas as coisas. A primeira parte é de Deus. E se é de Deus, tem que ser entregue a Ele. Tudo que pertence a Deus, nós temos que entregar a Ele, não é nosso. Aquele que não é meu, aquele que é de Deus, eu não posso desfrutar, eu não posso usufruir primeiro em benefício próprio. Tem que ser entregue, tem que ser dedicado, tem que ser consagrado a Ele. Não posso tomar posse, não posso usufruir, não posso me beneficiar daquilo que pertence a Deus. Quando Deus ele está ensinando o povo a respeito de primícias, e Ele vai falar muito a respeito da primícia, da produção das coisas materiais, das coisas financeiras, você já vai entender por que a Bíblia fala tanto das primícias, das coisas tangíveis que têm um valor. Ele fala assim, lá em Levítico 23, de 9 a 14, mas vamos ver um versículo específico aqui que fala assim, olha: não comereis pão, nem trigo torrado, nem espigas verdes, até ao dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. É estatuto perpétuo por todas as vossas gerações, em todas as vossas moradas. Sabe o que Deus está ensinando para o povo? Vocês vão entrar na terra. Aqui o povo está no deserto, gente. Levítico foi escrito quando o povo está no deserto, não é quando eles estão lá na terra prometida. Deus está avisando, ensinando como é que vai ser a vida deles. Falou, olha, eu vou ser o vosso Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou reinar, eu vou governar sobre uma nação santa de sacerdotes que eu escolhi para mim. E como é que tem que funcionar esse negócio? Tem regras, tem princípios, tem normas. E lá eu vou abençoar vocês. Estou levando vocês para uma terra que mana leite e mel. Eu vou enriquecer, eu vou prosperar. Pensa um povo que está no deserto. Para todo lado que olha, só tem pedra e areia. Eu falo, não, mas o lugar que eu estou levando vocês é um lugar abençoado. Lá vocês vão poder plantar, vocês vão colher. Vocês vão criar e vocês vão produzir muito. E vocês vão ser abençoadíssimos, enriquecidos, prósperos. Serão uma nação forte, temidos por todos os outros. Era um bando de escravos. Tinham acabado de sair fugidos do Egito. A única coisa que eles sabiam fazer é amassar barro e produzir tijolo para construir para os egípcios. Não para eles próprios. E Deus falou, não, agora vocês vão ser uma nação. E vão ser uma nação poderosa que todas as outras nações vão temer vocês. Vocês vão ser melhores do que todos os outros. Só que tem alguma coisa que eu preciso ensinar para vocês. Vocês vão praticar para que isso funcione bem. Vocês vão plantar. E quando vocês plantarem, eu vou dar uma grande colheita para vocês. Só que na hora que vocês forem lá colher, não é para vocês colherem
irem se fartar da colheita. Falou, ninguém vai comer da colheita enquanto não me ofertar a primeira parte. Vai lá e colhe, mas não come, porque o primeiro não é teu, o primeiro é meu. Deus está ensinando assim o povo, fala, meu povo, eu sempre serei o primeiro nas vossas vidas. Antes de saciar a sua necessidade de encher a sua barriga, você pode estar morrendo de fome, desejoso, vocês vão ver espigas de milho maravilhosas, vocês vão ver cachos de uvas lindíssimos, assim, desejosos, vocês vão ver um rebanho que vai produzir assim uma carne saborosa, deliciosa, mas vocês não vão poder se fartar disso enquanto não me entregarem a primeira parte. Israel é sempre primícias de Deus também mencionada na Bíblia. Deus fala que o próprio povo de Israel era primícia, porque Deus quer o quê? O mundo todo. Qual foi o voto, a aliança que Deus fez com Abraão? Falou, olha, eu vou abençoar vocês. Vocês me serão uma nação próspera, abençoada, santa, sacerdócio santo. Agora, ele falou para Abraão, falou, olha, em ti eu farei benditas todas as famílias da terra. Quem é o projeto de Deus? Toda a terra, toda a humanidade. Mas o povo de Israel, para Deus é primícia, é o primeiro. Jeremias vai deixar isso muito claro. Deus fala assim, através do profeta Jeremias, vocês são minha primícia, a primeira parte. Vocês não são o todo, vocês são só a primeira parte de tudo aquilo que eu vou colher do mundo. Porque o meu projeto é o mundo todo e todas as famílias da terra. E eu começo com vocês. E aquilo que é a primeira parte, aquilo que é o começo, primícia. Então Israel é primícia para Deus. Aí tem um momento que Deus leva Jacó e os seus filhos para o Egito. Primeiramente vai José. E quando eles estão lá no Egito, eles se tornam escravos. E chega um momento que Deus fala, agora eu vou cumprir minhas promessas a Abraão. Meu povo tem que sair do Egito, tem que ir para a terra que eu dei a Abraão, e lá eu vou constituir, através desse povo, a minha nação santa, meu sacerdócio eleito. E chama Moisés, fala, Moisés, vai lá e fala para Faraó, para deixar o meu povo ir. Eles vão me adorar. E lá em Êxodo, no capítulo 4, versículos 22 e 23, Deus dá a seguinte ordem para Moisés. Dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. Digo depois, deixa ir meu filho para que me sirva. Mas, se recusares deixá-lo ir, eis que eu matarei o teu filho, o teu primogênito. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Faraó, você está, porque eu te dei, com o meu povo, e esse povo é o meu primogênito na terra. E eles estão agora escravizados aí no Egito, debaixo do seu governo. Solta meu povo. Libera meu povo, é o meu primogênito, então, primícias minhas, tem que ser entregue para Deus. Deus falou, libera para mim. Toda primícia de Deus. Eu falei, a primícia do mundo é o povo de Israel. Aí, se Faraó entrega a primícia, o que acontece? Ele é abençoado. Mas Deus fala assim, entretanto, se você endurecer o seu coração e não entregar a minha primícia, sabe o que vai te acontecer? Eu vou tomar a tua primícia. Eu tenho Israel como meu filho primogênito. Mas se você não me entregar o meu filho primogênito, eu vou matar o teu filho primogênito. Porque Deus é sério, gente. Com Deus não se brinca. Deus manda e a gente obedece e pronto, não se questiona. Não se discute, não se argumenta com Deus. E você conhece a história. O que aconteceu? Faraó não entregou as primícias de Deus. E Deus matou todo o primogênito lá do Egito. Se eu obedeço, cumpro um princípio, eu sou abençoado. Se eu descumpro, se eu quebro um princípio, eu sou amaldiçoado. Quando o povo chega na terra prometida, qual a primeira cidade a ser conquistada? Jericó.
E aí, Deus pega e dá uma ordem. Olha, tudo aquilo que tem em Jericó, vocês não vão tomar nenhum despojo. Tudo que vocês conquistarem lá, tudo que tem na cidade de Jericó, vocês não vão tomar despojo, nada de vocês. Por que Deus falou assim? Vocês não vão poder tocar em nada. Falou, é meu, Jericó é meu. Por quê? Porque é primícia. Eles não tinham um monte de cidade para conquistar, não tinham toda uma terra para tomar posse, mas a primeira é primícia. Deus fala, esse é meu, me pertence e vocês não podem tocar em coisa alguma. Daí tem um cidadão, cabeça oca, chamado Acã, que toda a nação lá, milhões de pessoas, né, estavam ali no meio daquela multidão, mas teve um cabeçudo, que foi lá e pegou, viu alguma coisa assim, se interessou, tomou para si e escondeu na sua tenda, achando que Deus é bobo, que com Deus se brinca e que Deus pode ser enganado. Daí o que acontece? A próxima cidade, bem menor do que Jericó, fala, se nós vencemos em Jericó, e você conhece a história, que foi de maneira milagrosa, uma próxima cidade, uma cidade muito mais fraca, menorzinha, vai, isso aí nós vamos vencer com o pé nas costas. E chegaram lá e tomaram um pau. Muitos morreram. Por quê? Porque alguém tocou na primícia de Deus. Não entendeu o princípio, desobedeceu o princípio, e atraiu maldição não apenas para si e para sua casa, para sua tribo, mas para toda a nação. Porque quando Deus fala, é sério. Quando nós entregamos a primeira parte, a Bíblia nos ensina que Deus santifica o resto, porque quando eu coloco aquilo que pertence a Deus, nas mãos de Deus, eu estou santificando, porque Deus é santo. Então aquilo que eu ofereço no altar, eu estou santificando. O altar é santo. E Jesus fala assim, o que é maior? É o altar que santifica a oferta ou a oferta que é colocada em cima do altar? É o altar que santifica a oferta. Então tudo aquilo que eu oferto, que eu entrego para Deus, ele é santificado. Tudo que Deus toma para si, ele santifica. Ele fala assim, quando ele recebe a primeira parte, quando nós santificamos a primeira parte, primícia a Deus, tudo o mais é santificado. Ele santifica o resto. Paulo diz assim, mas se as primícias são santas, também a massa o é. E se a raiz é santa, também os ramos o são. Se eu santifico a raiz, todos os ramos, todos os galhos e todo o fruto também é santificado, porque a raiz é santa. Então se a primeira parte, se a primícia for santificada, a Bíblia está dizendo assim, tudo o restante vai seguir também abençoado e santificado por Deus. Deus, Ele quer, na sua vontade, nos abençoar em todas as coisas. É desejo, a vontade de Deus. Deus não quer maltratar, Deus não quer amaldiçoar, Deus não quer destruir ninguém. Quem vem para matar, roubar e destruir é o diabo. Deus é Deus de amor, que quer abençoar o seu povo e toda a sua criação. Deus não nos fez para nos amaldiçoar. Deus não nos fez para nos destruir. Deus não nos fez para a morte. Deus não nos fez para o sofrimento. Deus não nos fez para a dor. Deus nos fez para sermos felizes, para termos vida plena nele, através de Cristo Jesus. Então qual é o propósito de Deus? Nos abençoar, isso é princípio. Deus quer que todos os homens sejam salvos, Deus não quer que ninguém se perca. Agora quem quer ir para o inferno, Deus deixa ir para o inferno, mas Ele não quer, Ele não deseja isso. E como é que Deus pode nos abençoar? Ele estabeleceu o princípio, falou, quem me obedecer vai ser abençoado, e quem me desobedecer vai ser amaldiçoado. Quando eu sigo os princípios de Deus, em relação às primícias, existem promessas específicas sobre primícia. Por exemplo, lá em Provérbios, abre sua Bíblia, Provérbios 3.
Provérbios 3, versículos 9 e 10. Diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias do quê? De toda a tua renda. Então se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Sabe o que Deus está dizendo? Me entrega a primeira parte. Me entrega a primícia. E sabe o que vai acontecer se você entregar a sua primícia para mim? Eu vou mandar abundância sobre a sua vida. Eu vou te retribuir. Eu vou te abençoar. Eu vou te prosperar. Isso vale para todas as coisas. Isso não vale só para finanças. Isso vale para tudo. Tudo aquilo que eu entregar, que é primeiro, que pertence a Deus, se eu consagro, se eu santifico, Deus abençoa o restante. Promessa agora, se Deus fala, Deus cumpre. Isso não é promessa de homens, isso é promessa de Deus. Jesus fala assim, olha, Mateus 25, 21, ele fala assim, ó, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, porque é um princípio. Se você é fiel, no mínimo, se você é fiel no pouco, aquilo só que Deus te pede, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar um monte. Promessa do Antigo e do Novo Testamento. E Mateus 25 está falando sobre eternidade. Não é só para um tempo passageiro nessa vida aqui, mas fala de eternidade, algo que Deus vai dar para todos sempre. Agora, não é Deus que precisa da gente. Deus precisa do meu primeiro? Não. Porque tudo que você tem, o seu trabalho, a tua vida, a tua família, a tua saúde, tudo que você tem, foi Deus quem te deu. Você não tem nada que é propriamente teu. Tudo que você tem, Deus colocou nas tuas mãos. E Deus não precisa daquilo que você tem. Sabe o que Deus quer? O teu coração. Porque esse você decide o que você faz com ele. E como é que Deus nos prova? Como é que Deus quer o nosso coração? Que eu seja fiel a Ele. Que eu coloque Ele em primeiro lugar. Deus não precisa de mim. Deus não precisa do que eu tenho. Deus é dono de todas as coisas. Deus quer a mim. Deus não quer a oferta. Deus quer o ofertante. Deus não quer o dízimo. Deus quer o dizimista. Deus quer a nossa vida. Deus quer o nosso coração. E Ele fala agora, quando eu tenho o teu coração, então, se você entende princípio, você vive por princípio, então eu posso abundar, então eu posso transbordar sobre a sua vida. Eu vou dar um testemunho sobre primícia, sobre primícia de coisas materiais, de coisas financeiras. Eu não me recordo se foi 2012 ou foi 2013, nas primícias, e eu estava bem aqui nessa escada. Eu gosto de ficar às vezes na escada, e na primícia eu gosto mais ainda de ficar na escada. E eu estava ali, e eu já vinha praticando primícia há muito tempo na minha vida. E aí eu falei assim, Deus, eu já tenho primiciado, todos os meses eu já entrego minha primícia ao Senhor. Mas eu queria saber, Senhor, tem alguma coisa nesse início de ano, nessa primícia agora, se eu tenho alguma primícia especial que o Senhor quer receber de mim? E havia acontecido algo que nunca tinha acontecido comigo. Eu sou servidor público, então eu tenho imposto de renda já retido na fonte, e aí eu sempre faço a minha declaração, e quando chega lá no segundo semestre, outubro, novembro, no mais tardar em dezembro, eu recebo a restituição do imposto pago, né, da parte do imposto pago, aquilo que foi excedente. E aí chegou o último lote de restituição, que é normalmente dia 15 de dezembro, e saiu de todo mundo, e o meu não saiu. Eu não tinha olhado na Receita Federal como é que estava a minha declaração, se estava com alguma pendência, se estava tudo bem, porque nunca tinha dado pendência, sempre eu entreguei direitinho, nunca deu problema, e sempre eu recebia a minha restituição, de outubro até dezembro ela chegava. Daí deu dia 15 de dezembro, saiu o último lote e eu não recebia. Eu falei, uai, o que aconteceu? Daí é que eu fui no site da Receita ver o que está acontecendo com a minha declaração de imposto de renda. Daí tinha ali uma pendência.
a Ana Paula tinha feito uma poupança, alguma coisa para a Natália, era coisa pouca, né, mas tinha um rendimento lá e eu nem sabia disso. E aí eu não declarei isso. E daí o sistema cruzou e tinha uma pendência. Daí eu vi o que era, fiz uma declaração retificadora e entreguei ainda no mês de dezembro daquele ano. Só que quando acontece isso, normalmente a sua restituição vai sair só lá pelo mês de março em diante. Então fiz a retificadora, daí em março, abril, até maio, normalmente a Receita Federal vai lá e faz a restituição das coisas pendentes do exercício anterior. Fiz a minha retificação e estou ali aguardando, falei, agora vai demorar. E eu nunca tinha acontecido isso, eu sempre recebia a minha restituição e eu tinha por hábito já destinar a minha restituição do imposto de renda para eu usar nas minhas férias de família no final de ano. E aquele ano não veio, né? Apertou um pouquinho mais, mas enfim. E daí eu estava ali na escadaria aqui, perguntando a Deus, o que o Senhor quer de primícia? Aí Deus pegou e falou assim comigo, o Espírito Santo, falou, sabe a sua restituição do imposto de renda? Sei, Senhor. Você sabe por que ela não saiu até agora? Já estou entendendo, Senhor. Foi porque ela é minha. Eu quero que você me entregue. E, gente, era uma boa restituição, era mais de 11 mil reais. E assim dava para fazer algumas coisas assim, né? Dava para a gente brincar um pouquinho nas férias, né? Dar uma boa divertida. E aí eu falei, sim, Senhor, se é isso que o Senhor quer, então eu vou te entregar. Daí eu fiz falei assim, já fiz o voto, falei, Senhor, é tua. Então quando sair a restituição, ela é tua. Só que você vai ter que esperar agora, né? Porque agora é só lá para março, abril que ela vai sair. Gente, dia 15 de janeiro, foi creditada a restituição na minha conta. Porque nós fazíamos 12 dias, eu não sei em qual dos dias, mas foi assim lá pela metade. Lá pelo quarto, quinto dia, das primícias, que eu perguntei, Deus, o que o Senhor quer de primícia? Na hora que eu falei, sim, Senhor, sim, Senhor. Eu aprendi, uma coisa eu aprendi na minha vida. Eu aprendi a ouvir a voz de Deus. Deus fala, gente. Eu queria que Deus falasse o tempo todo, mas Deus, Ele não fala assim, eu não entendo, não ouço Deus o tempo todo. Mas eu aprendi a ouvir. Quando Deus fala, eu não tenho dúvida, não tenho questionamento, eu simplesmente obedeço, eu não argumento com Deus. Porque quando Deus fala é bom. Aí então, recebi a minha restituição e já fiz a minha entrega de primícia, mandei lá para o apóstolo Luiz Hermínio, que é o meu pastor, é o meu sacerdote. Gente, sabe o que aconteceu? Pouco tempo depois, eu recebi um convite para ir assistir o Open Tênis de Miami, o Sony Open. Eu gosto de tênis, gostava, né? Eu pratiquei tênis muitos anos da minha vida. Então foi um esporte que eu amei e que eu viciei nele. E hoje eu não sou mais viciado, parei até de praticá-lo. Mas eu gostava demais de tênis, eu pratiquei muito tempo tênis. E eu acompanhava os principais torneios de tênis do mundo, então os principais jogadores eu conhecia todos, mas eu nunca tinha assistido um torneio de ponta. E aí eu recebi um convite para ir assim, 0800, né, ainda levando minha esposa, tudo pago, despesa de passagem paga, hospedagem paga, todas as refeições nos melhores lugares paga, ingressos, né, acesso para assistir os jogos de todas aquelas feras, os tops do tênis mundial. E eu lá em Miami assistindo esse negócio. Quanto é que ia custar esse negócio? Deus é bom, não é? Deus é bom assim, Ele responde imediatamente. É só você ser obediente que Deus, Ele sabe as coisas que a gente gosta. Então Ele faz aquilo que a gente gosta. Se eu gostasse de corrida de Fórmula 1, acho que Deus tinha me levado para assistir corrida de Fórmula 1. Mas como eu gostava de tênis, Ele me levou para assistir um torneio de tênis. Deus conhece o seu coração. Deus sabe o que é que você gosta. Agora a gente não faz essas coisas por interesse, não é troca. Sabe que primícias, Deus usa as primícias como uma semente. Quando você entrega para Deus a primeira parte, é como se você estivesse entregando para Ele assim, uma semente. E a semente, ela vai gerar, ela vai produzir, ela vai transbordar, ela vai abundar muito mais do que aquilo que foi plantado. Deus não prometeu abençoar Abraão?
Qual foi a bênção que Deus prometeu a Abraão? Seria pai de uma grande multidão, não é isso? Vou te dar muitos filhos. Você vai ter uma imensidão de filhos. Sai aqui para fora, olha para o céu, conta as estrelas no céu, se é que você pode. Pois é, você vai ter mais filhos do que tem estrelas no céu. Olha para a areia na terra agora, quantas areias na terra aí? Você vai ter mais filhos do que isso tudo. Promessa de Deus se cumpre. Só que Deus, antes de cumprir a promessa, sabe o que Deus fez? Me dá primícia. Você não tem um filho, eu vou te dar milhões de filhos, mas me dê o seu primeiro. Me dê Isaac, porque Isaac era semente para Deus, primícia. Me consagra, você não me consagrou, você não me entregou Isaac, eu quero que você me entregue Isaac como primícia, para que eu possa te abençoar. E Abraão foi lá, entendeu, e entregou a Isaac. Deus não matou, não sacrificou Isaac, mas Abraão entregou, estava disposto a entregar efetivamente, até para que Isaac morresse, se fosse esse o desejo, a vontade de Deus. Agora, primícia é uma coisa que nós precisamos entender de maneira muito clara, porque existe um ensinamento errado sobre primícia, especialmente quando é primícia financeira. Existe um falso ensinamento, em muitas igrejas evangélicas, a respeito de primícia financeira. Que primícia é honra ao sacerdote. Não tem isso na Bíblia. Não tem isso na Bíblia. A Bíblia fala que primícia é honra a quem? A Deus. O sacerdote é dono da primeira parte do rebanho? Não tem isso na Bíblia. Do que você tem, os pastores são donos da primeira parte do que vocês têm? Não tem isso na Bíblia, gente. Não tem. Fala que aquilo que você tem, que é a sua primeira parte, pertence a Deus. É do Senhor. É honra a Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. A honra é dele, e a honra que é dele não é dos homens, é somente dele. Então, primícia não é uma oferta por necessidade, é por dignidade. Deus é digno, Deus precisa? Não, mas ele é merecedor, ele é digno. Primícia é diferente, por exemplo, de dízimo. Dízimo, a Bíblia já diz, para que serve dízimo? Dízimo é para que haja sustento da casa de Deus na terra. Como é que se mantém a obra? Através dos dízimos. As ofertas, para que servem? As ofertas têm um monte de finalidade, oferta para missões, oferta para o necessitado, ofertas alçadas, ofertas que são lançadas como uma semente, um propósito, um voto a Deus. Agora, primícia é honra. É diferente de todas as outras. Fala, isso pertence a Deus. Não é uma oferta de gratidão, não é uma ajuda ao próximo, ao necessitado, nem é valor para sustento ministerial da igreja. As primícias sempre vêm antes de todas as coisas. Eu entendi, e a minha família já sabe disso. Quem administra a finança lá em casa é minha esposa. Então eu praticamente não mexo com parte financeira. Ela que paga todas as contas, ela que resolve todas as coisas lá em casa. Então ela que tem as pastas organizadas e tal, isso tudo, né? Só que ela não faz nenhum pagamento, ela não faz nenhuma despesa em casa sem eu primeiro primiciar e dizimar. Então eu sempre recebo no primeiro dia útil do mês. Então o governo me paga no primeiro dia útil do mês, e ela fica me perguntando, você já primiciou, já dizimou, já posso gastar? já posso começar a pagar as contas? Na verdade ela fala assim, Dinho, faz logo a primícia e o dízimo, porque eu estou precisando pagar as contas. Então todo primeiro dia útil do mês, ela já sabe quem é que vem em primeiro lugar. Antes de pagar funcionária doméstica, antes de pagar cartão de crédito, antes de pagar qualquer outra coisa, não interessa qual o tamanho do orçamento da despesa, primeiro a parte de Deus, e a parte de Deus vai antes das outras. Depois que eu entreguei primícia, depois que eu entreguei o dízimo, aí ela começa a gastar. Ou seja, aí ela começa a pagar os compromissos. Deus recebe em primeiro lugar. Eu sei que tem muita gente que às vezes quando a coisa aperta, endurece, né, o primeiro que toma calote é Deus.
Esse mês não vai dar, Deus, o Senhor vai aguentar aí, porque o cobrador, né, ele bate na porta, mas o Senhor não vai bater na minha porta, então o Senhor vai poder esperar aí. Né? E às vezes as pessoas assim, vão dando calote em Deus. Falar, esse mês aqui eu vou cortar o de Deus, né, porque eu não posso deixar de pagar a energia, não posso deixar de pagar a água, não posso deixar de pagar o aluguel, não posso deixar de pagar a prestação. Não está entendendo, né, que para você ter para todas as coisas, você precisa primeiro entregar o que é de Deus. Deus é em primeiro lugar. Depois vem as outras. Deus não precisa. É eu que preciso. É bênção, é semente para minha proteção. É para me proteger, é para me abençoar. E sabe que primícia é uma maneira que Deus tem de provar o meu coração. Porque Deus é em primeiro lugar. Então Deus vai me provar se Ele está em primeiro lugar. E sabe uma área que Deus me prova se Ele está realmente em primeiro lugar? No meu bolso. Porque é a parte mais sensível do corpo humano, é o bolso. É ou não é? É o lugar que mais dói em todo o seu corpo. Não tem nada no seu corpo que dói mais do que o bolso. Se a coisa estiver ruim aqui, a dor é geral, não é? E sai de perto quem tiver ao seu redor, se aqui estiver doendo. Porque é muito sensível essa área. E Deus nos prova isso, onde nós somos mais frágeis, onde nós somos mais sensíveis. E provar, não é assim, eu te dou em abundância, e aí daquilo que te sobra, você pega e me traz. Porque isso foi o que Caim fez. Colheu bem, se fartou, depois foi lá e entregou uma parte para Deus assim, olha Deus, eu trouxe para ti, Deus, recebe. Deus fala, egoísta, primeiro você pegou para você. Não é assim comigo não, eu não venho depois de você, eu venho antes de você, eu venho em primeiro lugar. Deus sabe a dificuldade que nós temos e o apego que nós temos às coisas materiais, às coisas financeiras. Tanto é que a Bíblia fala que o único demônio que Jesus chamou de Senhor na Bíblia é Mamon. E sabe que vai ser o demônio que vai dominar o mundo e que vai fazer todas as pessoas se prostrarem diante do anticristo, é Mamon. Não é possível servir a dois senhores, ou vai servir a Jesus ou vai servir a Mamon. E na hora de separar quem é quem, e esse tempo está chegando muito rápido, ele vai separar, o diabo vai marcar o seu rebanho com a marca da besta, seja chip ou seja uma outra forma qualquer, as coisas caminham, né? Muito caracteristicamente, há muita lógica para que seja o chip, mas enfim, podemos ser surpreendidos ainda. Mas quando o diabo marcar o povo, ele vai dizer assim, a economia é minha. Jesus não falou assim para Pedro, de quem é a esfinge que está nessa moeda? É do imperador. Vai chegar no final dos tempos, que o diabo vai falar assim, ó, quem é a marca que está na economia mundial, o dinheiro mundial, que não vai mais ser em papel, em moeda, mas que vai ter uma marca? Falei, quem é essa marca? Vai ser a marca do diabo, do anticristo. Que ele vai dizer, só vai poder usar o dinheiro do mundo quem receber a minha marca. Se não receber o meu sinal, não tem parte também na economia mundial. Está fora. E sabe, tem muita gente que não vai conseguir ficar fora do sistema econômico mundial. Não vai crer em Deus, vai crer mais no dinheiro do que em Deus. Você conseguiria ficar sem receber o seu salário? Você conseguiria ficar sem poder comprar e nem vender? Ter que fechar o seu negócio? Não ter o cartão de crédito para chegar no posto e abastecer o seu carro? Ou ir no supermercado e comprar arroz e feijão? Gente, eu não estou preocupado com isso. Porque esse é o sistema falido. O sistema econômico mundial, é o sistema que o anticristo vai governar, é um sistema falido, quebrado. Quebrado. Se Deus tiver que mandar comida no bico de um corvo, Deus vai mandar comida no bico do corvo para todo o seu povo. Deus não alimentou milhões num deserto? Eles não plantavam, não colhiam e Deus não supriu?
E fala que nem as sandálias se gastaram e nem as roupas deles se rasgaram durante 40 anos no deserto. E eles comeram todos os dias. Deus supriu o seu povo. Então como é que Deus vai fazer para suprir o seu povo? Se ainda estiver igreja na terra nesse tempo, eu espero que não, mas caso esteja, quem vai me sustentar não vai ser o anticristo. Eu não vou precisar do dinheiro do anticristo, não vou precisar do sistema econômico do anticristo. Quem vai me sustentar é Deus. Agora tem muito crente que não vai aguentar ficar fora do sistema econômico mundial. Na hora de fechar a loja, de fechar o negócio, não vai saber fazer escambo, troca. Eles vão ser marcados através do mamon, apego financeiro. Então Deus nos prova nas finanças. E se hoje eu não sou livre de mamon, naquele dia eu não vou conseguir ser livre. Eu preciso ser livre hoje. Porque se eu não for livre do domínio de mamon hoje, naquele dia ele vai controlar, ele vai dominar a minha vida. Então você tem que ser livre agora. Não é esperar para vencer mamon depois, vence agora. Porque depois você não vai vencer, vai ser muito mais difícil. Hoje é fácil. Hoje é muito fácil, depois vai ser muito difícil. Deixa eu falar um pouquinho mais sobre primícia no Antigo Testamento e para a gente poder fechar isso. Deus, ele mandou Moisés ensinar o povo. Lá em Êxodo 34, 26, fala: as primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Então há várias passagens em Números, em Êxodo, em Levítico, em Deuteronômio, Deus mandando o povo trazer o primeiro de todas as coisas, o primeiro de todos os frutos. E o que acontecia quando era a época de primícias? Então é início de colheita, daí tem festa de primícias, 7 dias de festa. E o que acontecia nessa festa? Todo o povo vinha até Moisés, vinha até os sacerdotes, e eles vinham trazendo a sua produção, vinham trazendo a sua colheita, e entregavam para o sacerdote. E o sacerdote, ele recebia a colheita, a produção do povo. E ele ia à presença de Deus, com os feixes da primícia, da primeira parte. O povo colhia a primeira parte, e a primeira colheita eles vinham e traziam ao sacerdote. E o que o sacerdote fazia? Junto com o primiciador, ele apresentava as primícias a Deus. E fazia esse movimento, dizendo assim: Deus, obrigado por isso aqui. Obrigado pelo teu sustento. Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem deu. Foi o Senhor quem deu. E nós estamos apresentando a Ti a primeira parte. E nós estamos honrando ao Senhor com a primeira parte. Falei, isso pertence a Ti, Senhor. Tudo que nós temos vem de Ti. E o primeiro é do Senhor. E o primeiro nós devolvemos para o Senhor. Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, diz-lhes: quando entrares na terra que vos dou e cegardes a sua messe, então trareis um molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Então por que o povo fazia entrega da primeira parte a Deus? Para ser aceito. O que fez Abel ser aceito? Porque ele entregou a primícia. Deus recebeu Caim? Não, porque ele não entregou a primeira parte. Deus recebeu Abel? Sim. Por quê? Porque ele entregou. Ô pastor, isso é uma primícia, pastor. Glória a Deus. Deixa eu já ficar por aqui então. Boa ideia. Não só da colheita, mas dos cabritos, dos cordeiros, do rebanho, de tudo aquilo que eles geravam, de tudo aquilo que eles produziam, que eles entregavam a melhor parte, o melhor azeite, o melhor vinho, tudo era entregue primeiramente a Deus. E o que Deus fazia com isso? Então o povo jogava para cima, e o que Deus pegar, Deus é dele, né? E o que cair no chão, nós pegamos de volta. Não, você sabe o que Deus fazia? Quem é que recebia a oferta de primícia? Era o sacerdote. A primícia, o povo não vinha e trazia no gasofilácio, não colocavam no gasofilácio. Eles iam e entregavam ao sacerdote. Por causa disso, tem muita gente equivocada, achando que a
oferta de primícia é honra ao sacerdote. Não é. Porque o sacerdote sabia que aquilo era santo e pertencia a Deus, e ele apresentava a Deus e honrava a Deus. Honra a Deus. Não é honra ao sacerdote, é honra a Deus, pertence a Deus. Agora, como é que Deus estabeleceu a maneira que ele ia receber a primícia? Falou, eu vou receber através da mão do sacerdote. Deus estabeleceu o sacerdócio. Ele falou, e é através do sacerdote. Falou, o dízimo você vai lá no templo e vai entregar no gasofilácio no templo. Mas a primeira parte, Deus falou, não, eu vou receber através do sacerdócio. Para quê? A Bíblia fala que Deus mantinha o ministério sacerdotal através disso. Os sacerdotes, eles eram mantidos, eles eram sustentados. Mas Deus queria mostrar para o povo a importância que tinha o ministério sacerdotal. Sabe que até hoje lá em Israel, assim, o israelense, normalmente o judeu, ele é muito rico. Então existem judeus ricos para todos os lados na face da terra. Só que não importa quanto dinheiro um judeu tenha. Não importa, porque o que vale mais para ele não é o dinheiro. Ele sabe que o que mais vale para ele é a lei de Deus, é a Torá. Entre um cofre cheio de dinheiro e uma Torá, ele sabe que a Torá vale mais do que o cofre cheio de dinheiro. Mais do que ter títulos, conhecimento, poder, riqueza nas suas mãos, eles sabem que é ter relacionamento e ministério sacerdotal com Deus. Então, o que um rabino ortodoxo fala, o dono do banco, sabe, não, esse cara, ele é autoridade sobre a minha vida. Não é porque o cara é banqueiro e tem um monte de dinheiro que ele vai manipular e vai controlar o rabino, não. E nem o rabino se deixa manipular e controlar pelo judeu rico, porque o rabino sabe quem é ele. Ele sabe que ele está ali instituído para um ministério sacerdotal e não para ser manipulado e conduzido pelo dinheiro dos homens, mas para fazer a vontade de Deus. E o judeu entende muito bem isso. Eles sabem qual é o papel do rabino, eles respeitam o rabino. Então, o que o rabino disser, eles, sim, senhor, eles não tentam controlar o rabinato. Porque falam, esses aqui são sacerdotes do Altíssimo. Então, pronto. Eu posso ser o presidente dos Estados Unidos, mas ele é o sacerdote de Deus. Então, quem é mais autoridade? É aquele que governa os Estados Unidos ou aquele que foi instituído por Deus? Aquele que foi eleito pelo povo ou aquele que foi instituído por Deus? Eles entendem isso. Agora, o que acontece na igreja cristã? Tem um monte de sacerdote que está simplesmente querendo receber primícia, que ensina o princípio por causa do interesse pessoal particular, da coisa própria. Por isso a gente tem até dificuldade de ministrar, de ensinar as pessoas a respeito dessas coisas, porque existe tanto ensino errado, e tem tanta gente se beneficiando disso, e só tem um interesse, que é uma confusão no meio da igreja. Agora, se é o crente que sustenta o ministério sacerdotal, a quem é que o sacerdote deve obrigação? A quem o sustenta. E por isso também tem um monte de púlpito que só fala aquilo que o povo quer ouvir. Por quê? Porque está comendo, está se alimentando das coisas do povo, do rebanho, da gordura e da lã do povo, do seu rebanho. E aí tem o quê? Tem que fazer o quê? Tem que dar para o povo aquilo que o povo quer receber. Agora, quando o compromisso que ele tem é com Deus, ele não tem que falar para o povo e dar para o povo aquilo que o povo quer receber. Tem que dar para o povo aquilo que Deus está entregando. E assim teria que ser todo sacerdote do Evangelho. Nunca fazer a vontade do povo, só fazer a vontade de Deus. E mesmo que receba ofertas através do povo, ele tem que saber o seguinte: se alguém foi lá e primiciou no pastor Plínio, de quem é que o Plínio recebeu essa oferta? Foi do primiciador? Não. Foi de Deus. Deus é quem recebe a primícia
Eu falei, eu vou abençoar o meu sacerdote. Mas não é o homem que abençoa. O homem só devolve aquilo que pertence a Deus. Isso não é por causa da necessidade dele, porque é honra a Deus. E aí Deus é que quer abençoar o seu ministério sacerdotal na terra. Deus é que quer valorizar, não é o homem. Então, essa confusão ela precisa acabar. O engano, a manipulação, o interesse estraga os valores e princípios. Isso aí é falta de princípio. Agora, como é que nós podemos primiciar nos dias de hoje? É muito simples. Primeira coisa, eu preciso entender: tudo pertence a Deus. E a primeira parte de todas as coisas pertencem ao Senhor. Honra ao Senhor com os teus bens e com as tuas primícias de toda a tua renda. Então, a primeira parte que Deus ensina a gente a primiciar é financeiramente. Por quê? Porque é a mais difícil. Aliás, não é a mais difícil. Para mim, não é a mais difícil. Tem outras coisas que para mim, às vezes, são mais difíceis do que o financeiro. Mas, às vezes, para começar, é que tem que ter um rompimento maior. Porque nós somos apegados. Se eu não for primiciador financeiramente, eu não vou ser primiciador nas outras coisas. Se eu não for fiel na primeira parte, eu não vou ser fiel no restante. A minha fidelidade começa no princípio, começa no início, para depois ser sobre as demais coisas. A primícia mais falada, mais ensinada na Bíblia é a primícia material, é a primícia financeira. E sabe que uma coisa assim muito legal, e que eu aprendi isso, ninguém me ensinou, eu aprendi, quando a primícia é uma oferta de honra a Deus, amém? Então, quando você vai honrar, existe um lugar de honra. Sabe onde é que Deus recebe honra? No trono. Onde é que Deus recebe honra? Quando Ele está no trono. Existe uma sala do trono. E sabe que nem todo mundo tem acesso à sala do trono do rei? Nem todo mundo pode chegar na sala do trono de um rei. E nem todas as pessoas podem chegar à sala do trono de Deus. E uma das maneiras de se chegar à sala do trono é para honrar. Deus recebe honra na sala do trono. Então toda vez que eu estou orando, que eu estou apresentando, que eu estou fazendo, seja minha, ou seja de outra pessoa, que eu estou apresentando uma primícia a Deus, eu sei de uma coisa, mesmo que o primiciador não saiba, eu sei, Deus ele está sentado na sala, no trono. E quando eu estou apresentando uma primícia a Deus, tanto a minha como de um outro primiciador, eu sei aonde eu estou. Eu sei que estou tendo acesso a um lugar que é um lugar que eu não posso ir todo o tempo. É um lugar que ninguém pode ir de mãos vazias. Que é o lugar de honrar. E ninguém honra a Deus se não for da maneira que Ele disse que Ele quer ser honrado. Ele falou, como é que eu quero ser honrado? Entrega a primeira parte de todas as suas coisas, de todos os seus bens. Agora, tá bom, no Antigo Testamento o povo ia lá, colhia, ou nascia o bezerro, primeiro o que abria a madre da vaca, da ovelha. Então, primeiro bezerrinho, primeira ovelhinha, não era dele, era de Deus. Primeira parte da colheita, não era dele, era de Deus. Era mais fácil, né? Quantos aqui tem rebanho de ovelhinha aí para poder pegar o que abre a madre e entregar para Deus? Ninguém aqui tem ovelha, gente? Alguns, né? Poucos. Primeira ovelhinha que nasce, ovelha fêmea, quando nasceu primeiro, não é para comer não, é de Deus. Então, primeira parte da colheita. Então, você foi lá, fez a primeira parte da colheita. De quem é? Diz que é de Deus. Mas isso aí é economia que nós, a maior parte de nós, não estamos envolvidos com esse tipo de economia. Daí, como é que faz isso? A Bíblia até ensinou como fazer lá atrás. E hoje, como é que faz? A Bíblia não ensina, gente. Tem uma regra bíblica? Não. Ela tem que ser verdadeira, tem que ser genuína. Deus tem que ser honrado. E Deus sabe quando Ele está sendo honrado ou quando Ele não está sendo honrado. Abel
estava honrando e sabia que estava honrando. Caim estava tentando honrar, mas o coração de Caim não era bom. Então ele estava tentando, mas ele fez da maneira errada. E Deus sabe se eu sou verdadeiro e se eu atingir aquilo que Deus tem de expectativa em relação à minha vida ou não. E a Ana Paula já está me mostrando ali para eu poder explicar algumas coisinhas mais aqui. Daí alguém me ensinou, falou, olha, mas o funcionário público, qual que é a primeira... Você recebe por mês? Eu recebo por mês. Daí eu recebo o correspondente a quantos dias? 30 dias. Então um mês tem 30 dias. Qual que é a primeira parte do mês? É o primeiro dia. Então o governo me paga por dia, ele me paga por mês, que tem 30. Então eu sei, aquilo que eu recebi, eu sei que dividindo por 30 corresponde a um dia. Então o meu primeiro dia não é meu. Meu primeiro dia é de Deus. Eu sou dizimista também, além disso eu sou dizimista. Mas o meu primeiro dia já é separado. Aquilo que eu recebo, né, 1/30 já é minha primícia, já pertence a Deus. E o meu dízimo também. E eu faço outras ofertas. Agora eu preciso ser sincero, eu preciso ser verdadeiro. Quando me ensinaram isso, eu falei, não, legal. Testificou, eu falei, vou praticar desse jeito. Agora, nunca faça nada para agradar o homem. Faça só pensando em honrar a Deus. Tudo que você for fazer para primiciar, para você ofertar, para você dizimar, faz por causa de Deus, não faz por causa de necessidade, não faz por causa de igreja, não faz por causa de pessoas. Por favor, senão você vai errar. E aí Deus não vai receber. Deus não recebe. Deus não recebe. Deus só recebe se for dele, genuíno, verdadeiro, do jeito que ele quer. Faça por causa dele. Nunca queira honrar, nunca queira dominar, nunca queira controlar, nunca queira manipular nem a Deus e nem os líderes de Deus, nem os sacerdotes de Deus. Como mais que você pode primiciar a Deus? Tudo primeiro é de Deus. Sabe uma coisa que a Bíblia ensina que é de Deus? Algumas pessoas já viram que foi montada uma mesa com um monte de coisa aqui, que nem todo mundo está entendendo. O que é isso? O que isso aqui tem a ver com primícia? Uma das coisas que tem aqui não é uma manjedoura montada, atrasada, que tem aqui um bonequinho, um bebê, num cesto. Que não é Jesus numa manjedoura de esquisita, diferente, e montada fora de tempo. A Bíblia fala assim, o primeiro filho, aquele que abre a madre, de quem é? É de Deus. Leia, Davi não é teu. Você pensa que Davi é teu? O Davi não é teu. A não ser que você não entregue para Deus. Então o seu primeiro filho não é teu. A Bíblia fala assim, me consagra o primeiro. Falou, o primeiro é meu. E sabe de uma coisa? Deus fez isso com Jesus. Ele deu o primeiro. Ele deu o unigênito. Ele deu o exemplo. Ele deu o exemplo. Sendo dono. Ele fala, seu primeiro filho, se você não consagrou, você tem que consagrar. Se você ainda vai ter o primeiro filho, consagre. O primeiro filho não é teu e deixa Deus fazer o que quiser. E quando pertence a Deus, Deus faz o que quer. Se Deus quiser levar ele para a África, para ser missionário lá na África, ele vai ser missionário lá na África, você não vai poder impedir. E se Deus quiser levar ele para o céu, também vai levar para o céu. Ele fala, é meu, e Deus fala, eu estou aqui no céu e eu quero que ele venha para o céu agora comigo. E Deus pode levar, Deus pode recolher. É de Deus. Sabe que eu consagrei meu primeiro filho sem entender princípio de primícia? Então, antes do meu filho ser gerado, ele não era nem um feto ainda, estava eu e um amigo meu orando em casa, isso há muito tempo atrás. E aí, eu consagrei meu primeiro filho, nem entendia, falei, Senhor, eu consagro a Ti e tal. Ele sabe que ele já foi consagrado, está só teimando no sacerdócio dele. Mas ele é do Senhor e nada vai dar certo. Quando você consagra de Deus, não vai dar certo outra coisa, a não ser aquilo que Deus estabeleceu. Agora, o que mais eu tenho que primiciar a Deus? Todas as coisas. Vamos usar um pouquinho do que tem aqui. Presta atenção.
na sua vida, o que é que você ainda não primiciou a Deus? Você tem um calendário. A quem pertencem os seus dias? Por que nós fazemos primícias no início do ano? Por que nós fazemos isso nos primeiros dias? Quem é que faz sua agenda? Quem que decide a sua agenda? É você que decide sua agenda? Deus é que tem que decidir. Uma vez Deus falou com Luiz Hermínio orando e pedindo assim para Deus um monte de coisa para ser usado e tal. E Deus pegou e confrontou o Luiz Hermínio e falou: olha, eu não mando nem na tua agenda. Você faz sua agenda e você vai onde você quer. O que o Luiz fez? Então, Senhor, o Senhor me perdoa. Eu não percebi que eu estava fazendo isso. Toma minha agenda, Deus. Eu não vou mais marcar nada. Eu não vou em lugar nenhum sem o Senhor me falar primeiro. O que você está fazendo com o seu tempo? Todos nós andamos segundo um relógio. Quando você acorda, o que é a primeira coisa que você faz? Quando você acorda, seus primeiros minutos, a sua primeira hora, o que você faz? Pega o celular e vai ver os WhatsApps que te mandaram na madrugada? O Facebook, as curtidas da sua última publicação? Então já está dito onde é que está a sua primícia. Está na rede social. A opinião pública. O que os outros pensam, o que os outros dizem, o que as outras pessoas falam a seu respeito. Então está aqui alguns símbolos das redes sociais, né? O seu... Seu Twitter, né? Ou seu Instagram, seus e-mails, suas finanças. Deus tem a primazia disso tudo? Deus vem em primeiro lugar? Na sua rede social, se eu olhar a sua rede social, eu vou encontrar Deus em primeiro lugar? Eu não tenho muito tempo para ficar olhando. Na minha rede social eu só publico coisas de Deus. Só falo de coisas proféticas, cenários, sinais. Estou falando de Jesus o tempo todo. Ele não tem só a primeira parte, ele tem a primeira, do meio, do último, todas elas. Sua família. Aqui está eu e minha esposa só, mas podia pôr uma foto de família grande. Quem está em primeiro lugar? Sua família vem antes de Deus? Deus provou Abraão. Entrega Isaac. Sabe por quê? Porque estava começando a surgir uma duvidazinha no coração de Abraão, de quem é que ele amava mais, quem era mais importante para ele, se Deus ou seu filho Isaac. O que você está ouvindo? Posso pegar o seu iPod? O seu... Como é que chama, Franklin? É isso aí. Hã? Posso ver o seu playlist? Você deixa eu ver o seu playlist? O que você está ouvindo? Deus está em primeiro lugar naquilo que você está ouvindo? Uma vez eu estava numa festa, um dos lugares que eu mais vigio, porque a Bíblia manda vigiar o tempo todo, todo dia e toda hora. Se não fosse necessário vigiar todo dia e toda hora, Jesus não mandava vigiar todo dia e toda hora. E sabe o lugar que eu fico mais atento, porque minha vida é casa, trabalho e igreja. Casa, trabalho e igreja, casa, trabalho e igreja. Então aí está fácil vigiar, né? No trabalho já vigio tranquilamente, em casa também, e na igreja estou fazendo isso. Mas quando eu vou numa festa, uma formatura, um casamento, daí tem aquela festa, música, né? Jantar, e as mulheres de roupa curta, né? Aqui sobe e aqui desce. E aí você tem que vigiar. Tem que vigiar.
E daí quando está tocando a música, daí eu lembro que eu estava numa festa, daí estava um monte de crente lá, né? Dançando. Já teve numa outra festa, o cara chegou assim e falou: tá vendo aquele povo lá? Tudo eu que ganhei para Jesus. Se orgulhando do povo que estava dançando, ganhei aquele, assim, e eles estavam dançando uns negócios que não tinha nada a ver, gente. Aquelas músicas não eram música de adoração a Deus. E um dia estava numa outra festa, que daí de repente estava tocando aquelas músicas antigas, né? Bee Gees e essas coisas assim, né? Do seu tempo. Aí de repente mudou para música brasileira, daí começou a tocar umas da Mercury, como é que chama? Daniela Mercury e a outra Ivete Sangalo, e esse povo da Bahia. E daí uma música, daí começou a tocar aquela outra assim que eu levei não sei o que lá para a mãe de santo rezar, e tinha um monte de crente na pista, e lá continua assim, ó. Falei, meu Deus, os crentes estão levando as coisas para a mãe de santo rezar, e contra mal olhada ainda usa o patuá. O que você anda lendo? O que você anda lendo? Qual a tua cultura? Romances? Isso aqui é legal. Dieta do abdômen para mulher. Vai ficar com o abdômen sarado. O negócio de beber é bom. Mas, gente, primícia. Você pode ler muita coisa, mas aqui, ó, primícia. Eu gosto de ler, mas eu tenho um problema sério. Eu estou com um monte de coisa lá para ler, e eu ganho livro, e eu gosto de livro. E eu tenho lá uma biblioteca boa. Tem uma boa biblioteca mesmo em casa, com ótimos títulos. Só que sempre quando eu vou ler, o que eu leio primeiro? Primeiro eu pego minha Bíblia. E aí pronto, aí esculhambou tudo. Porque quando eu pego minha Bíblia para ler, eu não consigo parar de ler a Bíblia. Eu gasto todo o meu tempo de leitura lendo a Bíblia. E tem um monte de coisa que eu quero ler e eu não consigo ler porque eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Só que eu não fico só na primícia, eu já vou todo o tempo de leitura meu. Então você tem que saber. O que é que você não consagrou a Deus? Seu lazer pertence a Deus? Eu já fui viciado nisso aqui. Viciado mesmo. Deus me parou. Deus me travou na minha coluna. Me travou, depois Ele me curou, porque eu era viciado, e o meu lazer era mais importante do que um monte de coisa. Deus falou, não, eu quero em primeiro lugar. E aí? Quem que está te controlando? Fica em pé no teu lugar. Queria que o louvor viesse para cá. Eu queria te fazer um desafio. Você vai parar agora e só vai pensar: o que é que Deus não está em primeiro lugar ainda na tua vida? Fecha os teus olhos. O que é que você não consagrou a Deus? O primeiro mandamento é: não terás nada antes de mim. Nada antes de mim. Não terás nada diante de mim. Antes de mim, nada. Começa no seu bolso. Mas não basta o bolso. Não basta dizer, não, Deus já tem meu bolso. Amém, se Deus já tem o seu bolso, não é grandes coisas não. Ainda é muito pouco. Porque Deus quer o primeiro de todas as coisas. Se Ele não tem nem o primeiro do seu bolso,
É certo que ele ainda não tem as outras coisas. É a pergunta que está ali naquele banner. O que é que eu ainda não entreguei? O que é que Deus ainda não tem a primazia? É a sua família? É o seu negócio? É a sua finança? É o seu lazer? É o seu estudo? É o seu tempo? E eu queria que você fizesse uma coisa. Nós não preparamos papéis, mas tem envelopes aqui, são envelopes que são usados para dízimos e ofertas, mas eu queria que você pegasse, pode pegar desse papel, não precisa colocar o seu nome, tem caneta também ali junto, escreve o que é que você está entregando para Deus em primeiro lugar. Fala, isso aqui, Deus, o Senhor ainda não tinha o controle, isso aqui estava diante do Senhor, mas eu vou colocar o Senhor em primeiro lugar nisso. Se é o seu tempo, são as primeiras horas, tem papel aí? Papel branco? É? Então distribui papel, levanta sua mão assim, pega papel, tem caneta também fácil. Não é só financeiro, gente. É em qualquer área, em qualquer área. Em qualquer área. Em qualquer área. Pode ser no seu lazer, pode ser nas coisas que você vê, que você ouve. Levanta a mão para chegar a caneta aí para você também. E nós vamos adorar. E nós vamos adorar. E você vai poder pegar e escrever coisas assim, falar, Deus, isso aqui eu quero consagrar-te. Isso aqui estava diante de ti. Eu não estou entregando a primeira parte do meu tempo, não estou entregando a primeira parte das minhas finanças, não estou entregando a primeira parte do meu lazer. Você vai escrever num papel, não precisa colocar seu nome, Deus sabe o seu nome. Dobra ele e coloca dentro desse cesto aqui, junto com as ofertas, primícias. Nós vamos continuar adorando aqui. Nós vamos ficar aqui mais uma meia hora. Todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Amém. As coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade